porque naquela época eu atendia as pessoas cabeça encostada mesmo na parede, colocava uma cadeira e ia até a casa da pessoa, atendimento em domicílio, usava a luz que tinha disponível no lugar e usava tanto os meus conhecimentos quanto a minha lábia também, que isso faz parte do processo, né? Olá, seja muito bem-vindo ao Empreender em Dose Dupla, um espaço dedicado ao empreendedor que se divide em duas atividades diferentes durante o dia. No programa de hoje, nós vamos conhecer a Vânia Rodrigues, uma jornalista que também se empenha na área da estética. E aí quem vai nos acompanhar a rotina dela, aqui com a gente, é Melita Prado, conselheira empresarial. Bom, Vânia é jornalista há cerca de 15 anos e a vida dela na redação, em meio às câmeras e textos, é gratificante. Mas uma necessidade pessoal a levou ao mundo da pigmentação de sobrancelhas. E aí ela curtiu a atividade, se capacitou e começou a atender clientes interessadas em dar um up no visual em horário alternativo da TV. E aí como ela se organiza para mandar bem nos dois trabalhos? É o que vamos descobrir agora. Eu sou a Vânia Rodrigues, tenho 33 anos, sou jornalista, designer de sobrancelhas e micropigmentadora. Meu dia começa bem cedinho, eu levanto por volta das 4h30 da manhã, já fico toda produzida, porque eu trabalho em TV e a gente nunca sabe quando precisa gravar alguma coisa, né? Acontece algum factual, a gente precisa já estar pronta ali para poder apresentar ou para falar, enfim. E aí eu vou para a TV, chego por volta de umas 7 horas da manhã. E aí a rotina é extremamente louca, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Existe uma rotina, mas uma rotina diferente todos os dias, né? Então são notícias do país, fora do país, notícias de política, economia, então é aquela tensão, corre para um lado, apura, escreve, grava. Depois de toda essa rotina de passar 8 horas na redação, apurando e escrevendo, é a hora de tirar o blazer e colocar o jaleco. Que aí eu vou pro meu estúdio de sobrancelhas, abro minha agenda e começo a atender as minhas clientes. Aí eu desativo o modo jornalista e ativo o modo micropigmentadora. Encontrar uma outra profissão não foi nem uma questão de necessidade, foi um acaso. Eu sempre tive uma falha muito grande na minha sobrancelha. Era uma dor, era uma objeção, mas que eu não percebia. Eu sabia que tinha alguma coisa errada ali, adolescência eu usava lápis mesmo, grafite de escola, sabe? Pra fazer um desenho na sobrancelha. E aí, mais ou menos em 2017, começou uma moda de micropigmentação e começou a estourar para vários lugares. E aí eu encontrei uma profissional, falei, pô, vou ver qual que é, acho que vou fazer alguma coisa diferente, tal, quem sabe muda. E fiz o procedimento de micropigmentação. E aí mudou o meu olhar, eu virei outra pessoa real, assim, a moldura do meu rosto, eu fiquei assim, sabe, com o olhar mais empoderado, e eu falei, gente, que loucura, como uma sobrancelha realmente muda a aparência da pessoa, né, a autoestima da pessoa, o autocuidado. A partir dali, eu já jornalista há alguns anos, eu me interessei, falei, poxa, acho que vou fazer algum curso de design, queria aprender mais sobre isso, mas não era, a princípio, para empreender. Não era, a princípio, para ser uma segunda renda. Era uma coisa só para relaxar, sabe? Para fazer uma coisa diferente do jornalismo. Porque a rotina do jornalismo, ela é intensa. Ainda mais a gente quando trabalha em TV, lida ali todos os dias com as principais notícias. Eu queria fazer alguma coisa diferente. Eu já estava, acho que mais ou menos nessa época, uns 10, 12 anos mais ou menos fazendo jornalismo. E aí eu fui atrás do curso. Primeiramente, eu fui atrás do curso de design. Fiz o curso de design e eu precisava de amigas para poder treinar, né? Como qualquer coisa que a gente estuda, a gente precisa estagiar para aprender. E aí comecei fazendo uma amiga, comecei a fazer em outra, todas começaram a elogiar, começaram a gostar. E aí, poxa, cobra, por que você não cobra? E eu comecei a cobrar um valor mínimo ali só para dizer que eu estava trabalhando ali, cobrando alguma coisa. E aí começou a crescer, uma começou a falar para outra, foi crescendo. Eu fui gostando de fazer aquilo e com o dinheiro que eu arrecadei atendendo essas clientes, que aí já se tornaram minhas clientes, eu fiz o curso de micropigmentação. Que aí eu cheguei no alvo que eu queria, que era onde eu fiz o procedimento, eu falei, poxa, eu queria aprender isso. E aí quando eu percebi, em um certo momento da minha vida,
Eu já tinha as minhas clientes, eu já estava atendendo e eu já estava dividindo a minha vida entre jornalismo e sobrancelhas. Até então, nesse processo, né, que eu comecei a entender o que era empreendedorismo, que realmente eu tinha clientes, que aquilo estava me gerando um retorno e que eu tinha aprendido uma coisa nova, diferente, que eu estava fazendo bem, né? Você vai repetindo, né? A repetição vai trazendo a perfeição para você, o aperfeiçoamento da técnica. E eu fui me interessando, fui estudando, fui procurando outros profissionais, fui indo atrás de mentorias. E aí começou a crescer. E eu falei, caramba, isso está se tornando um negócio, eu preciso me organizar. Eu preciso ter uma agenda, eu preciso abrir uma rede social, eu preciso postar o meu trabalho. Porque até então, tudo isso que eu tô falando para você foi uma coisa no boca a boca, sabe? Aquele marketing bem tradicional de antigamente. Eu falei, preciso estar na internet. E aí foi onde eu comecei a pensar no nome. Eu teria que dar um nome, eu teria que criar uma logo. E aí foi onde surgiu a Olhar Real. E aí, de fato, quando a Olhar Real surgiu, aí eu entendi que eu estava saindo do CLT e também sendo uma empreendedora. O processo de micropigmentação, ele tem várias maneiras de ser realizado, só que a questão é que o meu trabalho é um trabalho 100% naturalista e que eu uso o Tebori. O Tebori é uma caneta, que ela não é ligada em nenhuma fonte de energia, né? Essa faz parte de uma técnica milenar, que ela foi sendo desenvolvida até chegar no formato que ela é hoje, com uma lâmina e um pigmento que a gente faz o estudo, uma colorimetria, para entender qual que é a cor que vai se adaptar à cor do pelo da cliente. Nós fazemos um desenho, um mapeamento, um visagismo, então é um conjunto de várias coisas para que esse procedimento seja realizado. E assim, a gente trabalha, no caso, na Olhar Real, com a objeção e o medo. Por que que eu te falo isso? Porque no mercado das sobrancelhas, como estourou muito e cresceu muito, muitos cursos surgiram, algumas pessoas começaram a fazer cursos muito rápidos. Cursos de 2 dias, cursos de 1 dia, cursos de 4 horas. E é impossível, né? Uma técnica tão minuciosa, onde você mexe com o rosto da pessoa, com a autoestima da pessoa, né? Você está fazendo uma incisão na pele da pessoa, precisa ter biossegurança, precisa ter cuidado, é um processo inflamatório. Começaram a ter muitos problemas. De outros profissionais, problemas com cor da pigmentação, e aí muitas pessoas começaram a ficar com sobrancelhas escuras, com desenhos tortos, fora da moldura ideal, necessária para aquele rosto. E isso começou a gerar em cadeia, porque da mesma forma, da mesma proporção que o procedimento estoura e vira moda, ele também, se ele não é bem feito e começa a dar problema, a proporção é a mesma, de começar a ser negativo. E aí eu comecei a me deparar na micropigmentação com medos e objeções. Ai, mas vai ficar escuro. Ai, mas o desenho vai ficar errado. Ai, mas vai doer. E aí o meu trabalho, né, em conjunto aí com o trabalho total da Olhar Real, foi trabalhar com isso e mostrar para as pessoas que fazer as sobrancelhas, que fazer a micropigmentação não está só em apenas ir lá, desenhar um fio, pigmentar, passar a lâmina e acabou. É um trabalho em conjunto, né? A gente avalia a roupa que a pessoa usa, os acessórios que ela usa, o que ela gosta de fazer, como ela se comporta, porque é um conjunto da ópera. A gente precisa seguir o que é natural nela e melhorar aquilo que já é lindo nela. Então a micropigmentação eu vou definir para você assim. Eu não vou trazer para você nada técnico, mas vou trazer para você o autocuidado que a micropigmentação pode trazer, devolver a autoestima para a pessoa. O primeiro passo foi quando eu entendi que não era mais um hobby. Realmente tinha se tornado a minha profissão e eu estava empreendendo e eu precisava alterar algumas coisas. Só que se a gente comparar o início com agora, obviamente houve uma evolução, porque naquela época eu atendia as pessoas cabeça encostada mesmo na parede, colocava uma cadeira e ia até a casa da pessoa, atendimento em domicílio, usava a luz que tinha disponível no lugar e usava tanto os meus conhecimentos quanto a minha lábia também, que isso faz parte do processo, né? Para trazer confiança para essas pessoas e poder captar esses clientes. Então eu montava uma maletinha, uma bolsinha, uma mochilinha, marcava e ia até aquela pessoa atender. E aí o tempo foi passando, obviamente eu fui muito impactada, não só eu, né, como todo mundo, mas na pandemia.
Então, era mais difícil ainda, porque você imagina, eu fazia o atendimento na casa das pessoas. O que as pessoas não poderiam fazer? Sair de casa, eu não podia ir na casa de ninguém. E mesmo assim, as pessoas ligavam, pediam, não posso ficar sem, eu tô dentro de casa, mas eu tenho que ficar bonita, eu tenho que arrumar minhas sobrancelhas. Eu falo, minha senhora, eu não posso ir, eu não posso ter contato. Eu sofria porque eu queria atender, porque eu também precisava de dinheiro, precisava trabalhar, e eu sentia que as pessoas sofriam, que queriam cuidado. Algumas, infelizmente, não tinham essa noção do perigo e do cuidado que a gente tinha que ter. Então, naquele momento, eu pausei. Eu parei com tudo, né? Foi muito impactado. Fiquei só com jornalismo, né? Jornalismo também, uma profissão ali de linha de frente. A gente não parou nenhum minuto fazendo a cobertura, acompanhando. Então, às vezes, a gente saía com muito medo na rua para acompanhar, ia para as redações todos os dias, desinfetando tudo de máscara, mas ali cobrindo a notícia, levando a verdade para as pessoas e acompanhando um momento que realmente foi muito assustador a nível mundial. E aí aquela vontadezinha ficou guardada, aquela Vânia empreendedora, aquela Olhar Real, ela estava ali paradinha. E aí, em um certo momento, quando tudo já estava melhor, tudo estava mais calmo, as coisas já estavam começando a voltar, eu falei, agora eu vou retornar, mas agora eu vou retornar para fazer acontecer. E aí foi onde a Olhar Real chegou hoje, com o estúdio, com equipamentos, com todo o conforto que eu consigo entregar para minha cliente, que eu não conseguia antes, né, com aquela cabeça apoiada na parede. Eu acho que o principal desafio quando eu iniciei o meu negócio foi o medo de errar e a insegurança na entrega dos procedimentos. Hoje eu consigo olhar com mais maturidade isso e entender que, óbvio que a gente evolui todos os dias, por isso que o treino é diário, o estudo é diário, a procura é diária para melhorar. Mas eu acho que eu não precisava ter tanto medo e tanta insegurança. Então, acho que esse foi o principal desafio. Por exemplo, eu fazia uma micropigmentação, a pessoa ela estava feliz, ela estava satisfeita, mas eu por dentro estava, poxa, podia ter feito melhor. Eu acho que ela não gostou. Ela está falando para me agradar. Isso foi muito difícil para mim. Isso foi um trabalho que eu tive que fazer de entender que, imagina, eu acho que vai muito também. Eu sou muito habituada a fazer o que eu faço dentro de uma redação. Eu gosto do que eu faço com tranquilidade, sem problema nenhum. De repente, eu coloco na minha vida uma profissão diferente, empreendo, mexo com a autoestima das pessoas. Então eu tive muito medo e eu tive que trabalhar esse medo. E como que eu trabalhei esse medo? Estudando, repetição, repetindo, e traça pelo, e treina em pele sintética, e pede a opinião das pessoas, e fala com outros profissionais, e faz curso, faz treinamento, faz workshop, para que eu pudesse começar a sentir segurança. Então foi exatamente isso que eu costumo dizer, não é só tirar pelinhos, é entender toda uma estrutura biológica da pessoa para que até eu como profissional me sinta segura. Mas hoje posso te garantir que o medo é zero, agora é só segurança, alegria, vontade de fazer e continuo treinando e estudando. Quando eu falei para mim mesma, Vânia, você terá dupla jornada, tripla, ou até um pouquinho mais, porque a gente está falando aqui de duas coisas, né? Jornalismo e sobrancelhas, mas aí vem a casa, vem a vida pessoal, então você vai tendo que se dividir em várias partes. Mas vamos falar basicamente da Vânia jornalista e a Vânia micropigmentadora, designer de sobrancelhas. Eu tive que fazer um trabalho mental muito grande, ajuda de terapia, que é ótimo, acho que todo mundo deveria fazer, não só para isso, mas para tudo na vida. Isso abre a mente para todas as coisas, para entender que eu teria que me esforçar um pouco mais. Já estava cansativo, já está difícil, mas eu teria que me esforçar um pouco mais se eu quero alcançar um sonho, se eu tenho um alvo, se eu tenho uma meta. Essa meta ela existe, esse sonho existe, e só depende de mim isso acontecer. Então eu comecei a mentalizar e a entender dentro da minha mente que talvez nesse começo, nesse início, as noites de sono serão um pouquinho mais curtas, ou aquela faxininha diária na casa vai ter que começar a ser de 3 a cada 4 dias. Aquela coisa de fazer uma janta fresquinha no fim do dia vai ter que ser uma marmitinha congelada, vai ter que ser um aplicativo para entregar um negocinho, começar a abrir mão de algumas coisas, substituir coisas, para que eu também preze o meu descanso,
para que eu preze a minha individualidade, o meu momento de lazer, porque é estressado, porque na correria você não consegue entregar o que você precisa. E tentar dividir da melhor forma as duas carreiras para que eu tenha a melhor entrega possível nas duas e que eu faça as duas com muita excelência, até porque as duas me dão muito prazer. Então estou aí me organizando, me adaptando, tá tudo dando certo, tá tudo correndo bem, tanto lá quanto cá, e vamos seguindo. Muito bacana a rotina da Vânia, né? Bom, no próximo bloco nós vamos analisar o dia a dia dela com a Melita Prado, conselheira empresarial. Vamos em busca de dicas importantes para você que se desdobra também aí em dose dupla. A gente volta já já. De volta com Empreender em Dose Dupla. E no bloco anterior, nós conhecemos a rotina da jornalista Vânia Rodrigues, que além do trabalho na TV, é micropigmentadora de sobrancelhas. Nós convidamos a Melita Prado, conselheira empresarial, para nos ajudar a identificar nas atividades da Vânia boas dicas para quem empreende em dose dupla. Melita, seja muito bem-vinda. Obrigada, Sebastião. Que bom, né? Quando a gente vê uma história assim, inspiradora, se desdobra em duas atividades, mas descobriu o potencial de trabalhar com estética também. Queria primeiro a sua leitura aí da história da Vânia. Como é que você vê? Bom, a Vânia, né, faz parte do grupo de mulheres e nós mulheres já temos várias atividades ao longo do nosso dia, né? Então, a mulher, ela consegue, né? A gente fala que mulher é polvo, porque mulher consegue abraçar várias causas e vários talentos de uma forma, vamos dizer, mais uniforme. Agora, a história da Vânia é muito interessante, porque são dois talentos muito diferentes, né? O jornalista, ele lê, ele escreve, ele é um cara atual, ele é um cara que consegue desmembrar os fatos, ele, né, tem uma capacidade intelectual. E, na verdade, a atividade que ela conseguiu se encaixar como ela mesma falou, de uma forma muito aleatória, de ir lá fazer pigmentação da sobrancelha e de repente se encantar, né, com o visual, se encantar com o resultado e partir para estudar e se capacitar e se profissionalizar nessa atividade, que é uma atividade de estética, de beleza, que pouco tem a ver com a atividade jornalística, que é uma atividade intelectual. E é muito bacana, porque a mulher tem esse potencial, né? Você vai perceber, quando a gente vai até conhecendo as histórias de tantas mulheres empreendedoras, como nós temos essa capacidade de desenvolver talentos, às vezes, que são diferentes, de naturezas diferentes, mas que a gente, na verdade, a mulher consegue encaixar o tempo dela, né? A mulher consegue fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. E o que é bacana é porque muitas mulheres hoje empreendedoras, elas começam a empreender exatamente porque tiveram uma experiência como consumidora. Então, como consumidora, eu fiz uma unha de gel, como consumidora, eu comecei a fazer uma ginástica, eu comecei a praticar yoga e, de repente, eu me encantei por aquela atividade e fui me especializar para trazer, para, na verdade, monetizar aquela atividade como minha realização profissional. Então, a gente vê muitos exemplos disso hoje, principalmente as mulheres, que elas às vezes têm mais tempo, né? O homem, geralmente, ele, quando inicia uma atividade, ele tem, né, todo um papel ali provedor, ele não vai, é muito mais difícil para um homem desenvolver um novo talento, um novo potencial e exercer uma outra atividade do que a mulher. A mulher, às vezes, ela já tem essa natureza, né? Ela já tem filho, já tem casa, já tem marido, já tem a atividade profissional, ela tem o hobby, ela tem as amigas, ela tem, sei lá, ela coloca tudo num dia. Então, a mulher é um pouco mais atenta, às vezes,
a perceber, pô, legal, sou jornalista, tenho a minha atividade, gosto da minha atividade profissional, mas isso não me sobra tempo, de repente, para eu ter uma outra atividade que eu me encontrei, que é como se fosse uma terapia, porque é diferente de você escrever. A minha natureza é, sou advogada, eu sei o quanto que a gente precisa de concentração para ler, escrever, para redigir, que é uma outra capacidade que você deve ter para fazer design de sobrancelha, que é muito mais terapêutico, né? É uma coisa que você fica em silêncio, você fica extremamente concentrada, mas é muito mais ligada à arte do que a intelecto. Sim. Isso é muito legal, ela conseguiu unir os dois. A única, não é nem ressalva, mas o único cuidado que ela tem que ter, eu acho que é conciliar duas atividades diferentes, organização do tempo. Organizar o dia dela, a rotina dela, para que ela consiga, porque são atividades muito diferentes, realizadas. Eu sei que ela pode até trabalhar em casa, mas ela tem um estúdio, então vai para o jornal, ou mesmo trabalha como freelancer em casa, mas tem um estúdio, então, quer dizer, ela tem esse deslocamento, e a gente sabe, né? A gente que trabalha em cidade grande sabe que deslocamento é o grande problema que a gente tem hoje, né? Então, acho que a organização, a disciplina, eu acho que é bem importante para ela conseguir conciliar duas atividades. Gestão do tempo mesmo, né? A gente tem falado muito isso aqui também, sobre a importância mesmo. Agora, você também trouxe bastante a preocupação e a orientação sua enquanto buscar conhecimento, se capacitar, né? Para além da habilidade feminina, multifacetada, diferente da gente, que às vezes foca só e não tem nem capacidade para pensar em mais de uma coisa, mas para além disso é preciso se informar muito, né Melita? É preciso a capacitação muito, porque senão nenhum dos dois negócios, e aí volta de novo a gestão do tempo, nenhum dos dois negócios flui bem ou rende bem, né? Essa definição do conhecimento é que é bastante importante para a largada, talvez, né? Não, lógico. Eu acho que a gente não tem como exercer nenhuma atividade hoje se você não vai se aprofundar. A gente está numa era da superficialidade, né? Porque hoje tudo é muito superficial, as pessoas não se aprofundam nos assuntos, até porque a gente está aí nas redes sociais, que é a grande rainha da superficialidade. Mas para você exercer uma atividade e realmente monetizar essa atividade a ponto de que ela realmente seja mais um sustento para a sua vida, você tem que estudar, não tem jeito, tem que se capacitar. Uma coisa é talento. E a gente vê muito isso também, Sebastião, em franquia. Às vezes, um franqueado compra uma franquia, ele acha que, pera um pouquinho, eu não tenho talento, mas eu vou receber treinamento, então tudo bem. Porque o treinamento não substitui o talento. Mas se você tem um talento, o treinamento te potencializa. Então, quer dizer, você vai ter um resultado muito mais rápido. Por quê? Porque você já tem aquilo como aptidão nata e você vai apenas desenvolver aquilo com técnicas que às vezes você não tem. Por quê? Por exemplo, no caso da Vânia, ela não tinha nem ideia de que um dia ela ia gostar de fazer pigmentação de sobrancelha. Por quê? Porque ela nem sabia. Às vezes você nem sabia que existia aquilo lá. Aí você vai e descobre, né, como eu descobri faz um tempo, que agora você pode ter, por exemplo, de colocar cílios. Eu nem sabia que você podia implantar cílios postiços. Mas são coisas que vão acontecendo. A estética, ela tem uma grande variedade, ela traz essa possibilidade para o universo feminino. Por quê? Porque hoje a estética não para, né? Então você tem tratamento de pele, você tem estética, muitos esteticistas que trabalham hoje em casa. Agora a moda de unha de gel, um monte de mulheres estão começando a estudar como fazer unha de gel, massagens. Então, quer dizer, a gente tem aí no campo estético como segunda atividade, se a mulher já tem esse talento, tem essa habilidade, porque aí tem que ter habilidade manual, né? Não é todo mundo que tem. Você tendo habilidade manual, o ramo de estética te traz milhões de oportunidades. Nossa conversa termina por aqui, Melita. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Melita Novoa Prado, conselheira empresarial. Obrigada a você. Muito bem, muito obrigado a você de casa que acompanhou o Empreender em Dose Dupla de hoje. A gente volta no próximo programa. Forte abraço e até mais.